vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos orar. Amado Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós temos vindo mais uma vez a esse lugar para cultuarmos, para aprendermos alguma coisa do Senhor. E queremos colocar diante de Ti todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos, todos os nossos rogos. E, Pai, aquilo que está no fundo da nossa alma, do nosso coração, que só pode ser entendido e compreendido pelo Senhor, pedimos que o Senhor trate conosco de uma forma especial neste culto e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades mais profundas. E tire de nós toda a escória, tudo aquilo que não faz parte do Senhor, tudo aquilo que não é da Tua vontade, e que a Tua perfeita vontade se cumpra em nossas vidas e que nós possamos sair da frente para que o Senhor possa trabalhar em nós e através de nós. E que, Senhor, este culto sirva para nós como exemplo, como aprendizado, e que os outros irmãos que não estão presentes, aqueles que ouvirão futuramente esta gravação, que sejam tão abençoados quanto nós que estamos aqui. Amém. Porque o Deus é o Deus do impossível, do invisível, do presente daqueles que estão ausentes. Porque mesmo o Senhor, quando esteve na terra, no corpo de seu Filho Jesus Cristo, o Senhor disse: eu ainda tenho outro rebanho, outras pessoas que faz parte desse retiro, mas que não estavam ali presentes, mas que por eles o Senhor já tinha inclusive orado. Ali o Senhor clamou, pediu, orou por mim, cuidou de nós já naquele tempo. E nós agora te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que possamos entender estas coisas de uma forma mais completa, porque sabemos que o tempo tem vindo quando a compreensão dos mistérios tem nos alcançado. E nós pedimos deste nome precioso que o Senhor não nos deixe sem entender estas coisas. Nós clamamos por isso, mesmo que nós não merecemos, mas como as migalhas caem da mesa dos donos e os cachorrinhos se alimentam dela, que nós nesse instante possamos, ó Pai, se alimentar não com migalhas, mas com o pão que desce do céu. Amém. Porque o Senhor prometeu que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E nisso nós estamos confiados em ouvir a Tua voz, em crer na Tua palavra, com a Tua ajuda, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Poder sentar. Este, meus irmãos, seria já o quinto culto que nós trataremos um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. E, por certo, deveria deixar determinados assuntos só para os domingos à noite, quando está a maioria dos irmãos, mas como fica registrado, fica gravado, nós não podemos demorar com essas coisas, porque são muitos assuntos para tratarmos, e aqueles que não acompanharem os cultos ao vivo poderão acompanhar depois da gravação, se o Senhor permitir que fique uma gravação boa, não é? E eu quero lembrar com vocês que no último culto que tivemos, nós falamos sobre a advertência de Jesus, quando ele advertia os discípulos que eles tivessem cuidado quando fosse ouvir alguma coisa. E nós aprendemos que não era a advertência de Jesus dirigida precisamente àquilo que eles iam ouvir, mas a maneira que eles iriam ouvir aquilo, o modo que eles iriam ouvir. Quando Jesus nos adverte de que nós devemos ter cuidado quando nos aproximarmos da palavra, Ele não está nos dando nenhum conselho novo. É um conselho que já estava no Antigo Testamento. Essa é a mesma coisa que Deus, o Pai, disse lá no livro das duas leis, Deuteronômio, Deutor ou Deuter, que significa dois, e onômio, que quer dizer leis. Então você tem, quando junta essas duas coisas, Deuteronômio
quer dizer, as duas leis. E que as duas leis são estas? É exatamente no livro das duas leis, que trata-se da bênção e da maldição. Bênção e maldição. E o que são isto? Olha, ambos, bênção e maldição, se obtêm da mesma palavra. Eu quero deixar bem claro, para que não haja dúvida e nem perguntas sem responder, para aqueles que ouvirão depois. Você encontra nas Escrituras dizendo que não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada, ou água doce e amarga. Não pode da mesma fonte. Veja bem isso. Mas eu estou dizendo aqui, afirmando aqui, que da mesma palavra, observe, da mesma palavra, você pode obter uma das coisas, ou bênção ou maldição. Não que esta palavra, esta fonte da qual sai a palavra, saia duas coisas ao mesmo tempo. Mas Jesus disse: você tenha cuidado quando você for ouvir, porque o problema não está na palavra, o problema está em você. O problema está em mim, que vou ouvir. E dependendo da forma que eu vou ouvir, eu posso sair ali abençoado ou amaldiçoado. É o que nós encontramos nas Escrituras. Tudo depende do que se faz com ela, com o que se ouve, com o que se aprende, ou da forma que as pessoas se aproximam daquilo. Se a pessoa vier com uma mente já feita, já formada, logo chega a ser uma maldição para a pessoa. Por isso que você encontra que muitas pessoas vêm para a igreja, gostam da mensagem, ouvem pelo rádio, então eu vou lá ouvir. Só que não vem com uma mente aberta para aprender as coisas. Ela já vem com uma mente formada e já diz: bem, se lá não for um grande louco, eu não fico. Bem, se lá eu não obter um cargo, eu já não vou ficar lá. Porque a pessoa não está vindo pela palavra, ela está sendo atraída por aquilo que está dentro dela. Porque onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Isso também Jesus falou em parábolas. Então, depende daquilo que está no homem e na mulher, que aquilo que ouve pode se tornar uma bênção ou uma maldição. Você encontra muitos que iam diante do profeta do Senhor, e eles saíram de lá abençoados, suas vidas mudadas, transformadas, libertadas. Mas outro foi e saiu de lá canceroso, tuberculoso, com tudo quanto é doença ruim, pela forma que ele foi se apresentar. Porque ele foi ali exatamente para enfrentar o Espírito Santo e tentar desmascarar o próprio Deus, quando ele tentou desmascarar o profeta de Deus. Ele disse: eu vim aqui com todas as doenças, e ele está dizendo que eu não tenho doença nenhuma. Eu escrevi no cartão que eu tenho câncer, tuberculose, tenho isso, tenho aquilo. E o profeta disse: você não tem nenhuma doença, você está sã, você não tem nenhum problema. E ele insistiu dentro do povo: ele está tão fraco que ele não está conseguindo ler minha mente, eu tenho todas essas doenças. E o que acontece? Na hora o Espírito Santo entrou em cena e o profeta disse: você, por que tu vens aqui resistir ao Espírito Santo? Você não tinha nenhuma dessas doenças. Mas assim diz o Senhor: você sairá daqui com todas as doenças que você diz ter. O homem caiu de joelho pedindo misericórdia, mas a sentença de Deus já tinha sido dada. E ele saiu dali com aquelas enfermidades, todas elas. Agora quero ver quem tira esta maldição desta pessoa. Bem? Agora, a palavra de Deus é para isso? Não, senhores, é uma bênção. Mas o problema está no homem, na pessoa que vai ouvir. Por isso eu disse: tenha cuidado. Se vier com uma mente aberta e um coração sincero aberto, a palavra que ele ou ela ouve vai trazer vida, traz vida. Então, novamente, nós encontramos a Jesus dando a mesma advertência no livro de Lucas. E eu gostaria que vocês abrissem comigo suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 8 e o versículo 18 do livro de Lucas, você agora encontra Jesus nos dando a mesma advertência. Veja aqui, Lucas capítulo 8, somente o versículo 18. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais quando partiu os 5 pães entre os 5.000? É isso mesmo que vocês estão lendo aí? Não? Veja bem, eu estou lendo em Marcos capítulo 8. Vocês deveriam ter dado um toque. Eu desconfiei aqui. Observe, é Lucas 8, não é?
É que eu falo antes, vocês procuram. Quando vocês falam que eu estou falando, aí cruzam aqui as coisas. Lucas capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então observe que nós já tratamos desse assunto, estamos voltando a ele novamente. Mas a primeira parte diz: vede, pois, como ouvis. Agora, nesta tradução aqui, nós vemos as palavras vede, pois, como ouvis. Então observe isso. Porém nós sabemos, pelo estudo anterior, quando lemos esta mesma afirmação no livro de São Mateus, que Jesus não disse para eles, e nós agora, porque estamos aplicando isso para nós no nosso tempo, Jesus não estava nos dizendo, precisamente a eles, para não fazerem caso no ouvir, ou para eles fazerem caso no ouvir, como se houvesse outro modo deles ouvir, que não fosse pelos seus ouvidos. Em outras palavras, Jesus não estava dizendo assim: olha, cuidado, né? Você ouve com o esquerdo ou com o direito, como se tivesse outra forma de ouvir que não fosse pelos ouvidos. Vede, pois, como ouvis. Como você vai escutar: Senhor, como é que vamos fazer isso? Porque só tem 2 ouvidos. Não tem outra forma de ouvir a não ser pelos ouvidos. Mas Jesus disse: vede, pois, como ouvis. Então tem algo aqui. Jesus não estava se referindo ao que eles iriam ouvir, ou como eles iriam ouvir, porque não tem outra forma de você ouvir que não seja pelos seus ouvidos. Mas, portanto, de novo nós vemos que não é a coisa em particular, não é a coisa, não é o ouvir, é a maneira que eles vêm para ouvir, é o modo que você se aproxima para ouvir, é o modo de ouvir que Jesus adverte. Por isso que o profeta do Senhor nos advertiu, quando ele disse: se você vem para criticar, com certeza o diabo vai te mostrar muito para criticar. Então é o modo como a pessoa vem. A palavra grega, meus amados, que foi traduzida do significado em que maneira? Em que maneira? Veja, cuidado, o modo, a maneira que vocês vão ouvir. A palavra grega que foi traduzida, vede, pois, como ouvir, era esse o significado, o modo, a maneira. Veja, portanto, de novo ouvimos aqui, vamos ver se você ouviu. Os apóstolos ouviram, você ouviu quando lemos em Mateus, e agora você vai ouvir de novo as palavras de Jesus. Vede, pois, como ouvis. Quando você aprendeu o restante desse versículo, que está lá no livro de Mateus, pois aquele que tem lhe será dado, e o que não tem, até aquilo que tem. Mas agora, né, no livro de Lucas, já explicou um pouquinho diferente. Até o que lhe parece ter lhe será tirado. E você aprendeu em cultos anteriores que isso significava porque eles não tinham caráter de fazer eco àquilo que eles ouviram. Porque eles vieram com um espírito totalmente diferente do que eles deveriam vir para ouvir. E quando se vem com o espírito correto, com a forma correta, e tem-se o aprendizado correto, então aquilo que ouve se começa a transmitir, você se passa um refletor daquela luz, dando um prosseguimento daquilo, você é eco das palavras de Jesus. Então você cada vez vai obter mais e mais. Mas aquele que não tem cuidado do modo que vem ouvir, até aquilo que parece que aprendeu é tirado dele. É tirado. Então não se admire de muitos que ouviram as mesmas coisas que você ouviu, e eles se ficaram para trás no aprendizado, não conseguem aprender mais nada, ficaram estacionados, estão no meio da estrada. Sobre a mensagem, que é uma mensagem, glória a Deus e tal, mas não conseguem aprender mais nada, porque a forma que eles vieram a aprender, eles não vieram da maneira correta, não tiveram cuidado a maneira que foram ouvir. Mesmo que ouviram a verdade, mesmo que ouviram a palavra, mas a forma que eles estavam quando ouviram, as atitudes que tomaram. Então, a palavra grega aqui do significado em que maneira. De novo, nós ouvimos que Jesus disse em Marcos, no livro de Marcos,
está escrito também: olhai o que ouvis. E no livro de Lucas, ouvimos que ele disse: olhai o que ouvis. Porque eu estou dizendo olhai, mas você vier de vedes, não é isso? Vê, olhar, a mesma coisa. Olhai o que ouvis, vede, pois como ouvis. Observe, ambas as declarações aqui, tanto de Marcos como de Lucas ou Mateus, as declarações, elas são muito consistentes em si. A forma do cuidado que Jesus está passando para o discipulado, para aqueles que estão aprendendo. E se pode traduzir realmente usando as mesmas palavras: vede, pois, como ouvis. Olhai como você vai ouvir. Em que maneira você está? Qual o estado do teu coração? Porque você ouve com os seus ouvidos, mas aquilo tem que descer para um coração que crê. Por isso que Jesus disse que você compreende e entende com o coração. E no culto anterior você aprendeu que o coração então tem que ser mudado, transformado. E esse coração, quando ele é transformado, então você vem da maneira correta para aprender. E agora, meus amigos, as primeiras palavras que você encontra, que foram registradas, gravadas, vamos dizer assim, que temos de Jesus pregando diante das pessoas, ele estava falando, usando em parábolas. Digamos, se Jesus, em seus dias, em seu ministério público, se tivesse ali um gravador para registrar suas primeiras palavras, você ia perceber que ele começou a falar em parábolas. Não tinha gravadores, mas tinham pessoas de bom ouvido, que de bom grado ouviu, e registrou aquilo para o futuro, para nós hoje absorvermos as palavras. Então você encontra as primeiras palavras de Jesus gravadas por aqueles que ouviram, registraram, e você encontra elas em Mateus capítulo 5. E ouvimos Jesus parado ante milhares de pessoas, veja, e você vê ele ali, a forma que ele pregava, que ele entregava seu sermão, o sermão da montanha, e depois ele disse a respeito de que eles são abençoados. E no versículo 13 de Mateus 5, é onde nós vamos continuar aqui a leitura. Mateus 5, versículo 13, porque estamos iniciando o assunto sobre parábolas, já no 5º culto. Por isso que eu chamei de cultos introdutórios. E agora você chega agora nas primeiras palavras registradas de Jesus, ante o público, pregando ao público, e você encontra o sermão da montanha. Jesus estava diante das pessoas. E agora você encontra no versículo 13, quando ele começa. Primeiro ele deu a sua mensagem de bem-aventurança. Ele falou dos bem-aventurados. Ele falou primeiro das bênçãos que recaem sobre aqueles que guardam, que ouvem, que cumprem sua palavra. Aí ele começou a falar por parábola logo em seguida. Versículo 13 de Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Observe agora que ele aqui está usando uma ilustração. E eu disse antes que uma parábola é alguém usando uma ilustração no sentido de alguém não entender aquela ilustração e em outro ser fixado a doutrina. Alguém não vai entender, por isso é dado uma ilustração. Nem todos podem entender a ilustração, a menos que se explique ela. E Jesus não explicou suas ilustrações ao público, mas para os discípulos, para os seus apóstolos. Observe isso. Você encontra agora ele usando uma ilustração ou uma parábola. Aqui. Ele disse a eles, você agora tem você nesse eles, estamos referindo a todos os filhos de Deus, que eles são o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E logo em seguida ele disse: se o sal se tornar insípido, como é que se vai salgar? Você já pensa em sal, você já pensa no condimento que você coloca na sua comida para não estragar. E você já sabe que uma comida, uma carne sem sal, ela rapidamente apodrece. E as moscas, as varejeiras,
começa a sentir aquilo. Aquilo está desprotegido, e elas em seguida já põem seus ovos, e aquilo apodrece, e a coisa fica feia. Então lembre-se que quando chamaram Jesus de Beelzebub, que você tem aí no seu pensamento, na sua tradução, príncipe dos demônios, na realidade era príncipe das moscas. Então você tem ali a varejeira principal, a mosca principal, e que ela, quando põe seus ovos, aquilo gera centenas, milhares de larvas, de pequenas moscas, e vamos dizer aqui, pequenos demônios, que estraga tudo aquilo. Então você já tem aí um quadro muito horrível. Chamaram Jesus disso, príncipe das moscas, Beelzebub, ou Baal-zebub, dependendo da tradução. Agora, veja que coisa. Então Jesus, ele fala conosco, dizendo: vós sois o sal. Nós não vamos deixar isso apodrecer. Nós não vamos deixar este corpo ficar podre. E você sabe que o corpo, foi dito que onde estivesse o corpo ali se ajuntaria as águias. Isso também é uma parábola, é uma ilustração. Este corpo, palavra, não pode apodrecer. Por isso que todos os dias ele está em renovação, em constante mudança, em constante renovação. Não se torna uma coisa estagnada, manada de ontem. Todo dia o corpo está ali fresco para ser comido, para ser absorvido. Amém. E você tem que saber que este corpo, palavra, precisa de sal. E este sal, Jesus não disse que era ele. Luz, ele disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. É parábolas. Depois disse: vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, vocês são reflexo desta luz. Mas quando se trata do sal para salgar este corpo, esta palavra, ele colocou toda a responsabilidade em nós. E disse: vós sois o sal da terra. Amém. Ele estava se referindo, vocês acham, que era da terra, do globo terrestre em si, que está podre, está apodrecido mesmo? Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Você sabe, o sal ele tem um gosto, o gosto do sal. Você logo prova para ver se está no ponto certo o alimento. E em alguma tradução, você tem ali, se o sal perder seu sabor, que na verdade é esta palavra, a palavra grega sabor, sabor, foi traduzida de uma palavra que quer dizer insípido. Você aí tem insípido na sua tradução. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. A palavra insípida, que foi traduzida da palavra que significava sabor, do grego. Insípido significa, em primeira mão, carente de sabor. Insípido, está aí na sua Bíblia, insípido, não é? Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Então observe, a palavra grega significava sabor, dali se traduz insípido. Então você pega ali, translitera isso e você tem insípido, carente de sabor. Estamos falando de quê? De sal? Ou de pessoas? Estamos falando aqui de seguidores, de discípulos, de homens e mulheres. Que Jesus disse: vocês têm que ser o sal da terra. Vocês são o sal da terra, mas você cuidado, que você pode perder o sabor. Você pode se tornar insípido. Insípido ou insípida é carente de sabor ou carente de entusiasmo. Veja que problema agora. Insípido, carente de entusiasmo, não saboroso. Insípido, carente de excitação, destreza, coragem, de ir avante. Insípido, carente de estímulo. Insípido quer dizer também embotado. De modo, meus amigos, que aqui, diante das palavras de Jesus, ele usou uma ilustração para admoestar seus seguidores, para que eles procurassem a não perder o quê?
estamos falando de falta de entusiasmo, falta de sabor, estamos falando carente de excitação, sabe? Que poderíamos ter como força, vigor, destreza. Crente sem estímulo, crente embotado, perdeu a cor, perdeu a graça, vamos dizer assim. Então Jesus aqui está nos advertindo para não perdermos a emoção diante da palavra, pela palavra. São pessoas que perdem o entusiasmo, são pessoas que perdem, veja, perde-se o sabor, não tem mais estímulo, perde-se o gosto pelo cântico, pela música, pela oração, por tudo que se trata das coisas de Deus, não se tem emoção com aquilo. Nós temos aprendido um segredo, um dos mistérios que o sétimo anjo veio revelar foi o batismo do Espírito Santo sem sensação. Mas o diabo pegou exatamente isto, esse aprendizado desse mistério revelado, e fez com que os crentes perdessem o estímulo. Então é aquela coisa triste, sem vigor, sem sabor, sem entusiasmo. E diz, mas agora é o Espírito Santo sem sensação, agora é o Espírito Santo sem sensação. Será que é isto? É simplesmente isto. O mesmo mensageiro de Deus que disse que um dos mistérios revelados seria este, o batismo do Espírito Santo sem cessação, ele também nos mostrou que um corpo, quando ele perde a emoção, é porque ele está morto. E o caso é que muitas pessoas perderam a emoção pela palavra, a sensação, o gosto pela palavra, porque lhes falta espírito para dar vida a este corpo. Então são corpos nos quais somente habita o Espírito humano, mas corpos no qual habita o Espírito Santo, eles se regozijam com a palavra de Deus. Amém. Eles se regozijam com a verdade, com o que está escrito. E Jesus nos advertiu nisso, para não perder a emoção pela palavra, porque já pensou, como é que você vai evangelizar as pessoas? Triste, carente de estímulo, você mesmo não está estimulado, você mesmo não tem emoção, você mesmo não sente nem gosto pela coisa. Vai pregar o que para os outros? Vai dar que tipo de testemunho? É aquela coisa, eu sou crente, quem quiser também que vai, que nem eu fui, quem quiser também que venha, e tal, ele não se perde mesmo. E se já pensou, se Paulo também pensasse simplesmente isso, eleito não se perde, não tivesse levado a mensagem adiante, para que os eleitos pudessem ver, pudessem ouvir estas coisas? Ou vamos ficar simplesmente com alimento para nós encher a pança, vamos dizer assim, uma força de expressão, e não ligarmos para com mais nada? Não, você que tem recebido esta revelação, olha, a coisa se torna amarga no seu ventre, é exatamente para que você não fique quieto. Aquilo amarga, aquilo torce lá dentro. Quando a pessoa se sente muito bem, está lá paradinho, tranquilo, mas quando começa a retorcer lá dentro, aquilo parece estar te fazendo mal, você não encontra jeito de sentar, de se levantar. A revelação foi exatamente isso, te deixa estimulado, você sente algo que está mexendo por dentro. Amém. Jesus está nos advertindo aqui com esta ilustração, para não perdermos a emoção pela palavra, pela verdade, não perdermos o sabor, porque se aqueles que têm que ser o sal, mostrar esta comida salgada, sabe? Mostrar essa comida sem varejeira, sem mosca pousando por cima dela, porque ela não é algo estagnado, ela é água da vida, é como uma fonte que brota constantemente, não para sujeira nela. Já pensou se nos tornarmos crentes frios, sem emoção, sem destreza, sem força, sem estímulo, embotado? Aí Jesus diz, para que há de sal? O que vai fazer com este sal? Observe que ele disse uma coisa: o sal, então, se ele perdeu o sabor, para nada mais presta. Ele não falou daquilo que o sal ia salgar. Porque se eu me tornar um crente embotado, sem estímulo, carente de entusiasmo, com certeza Deus vai levantar um precisamente da forma que ele deseja. Mas a comida, o alimento, a revelação sempre vai estar fresquinho para aqueles que vêm se alimentar. Mas se você se tornar
se eu me tornar um crente embotado, sem entusiasmo, sem sabor, sem estímulo, meus amigos, para quem presto? Para quem você presta? Jesus já advertiu, para nada serve, a não ser pisado pelos homens, a não ser para os homens olhar e rir da tua cara, dizendo: você é crente? Fulano é crente, misericórdia, aquele lá é crente, aquela moça, ela é crente, veja o jeito, olha a maneira dela. Não sabia que você era crente, não. Eu nunca vi dizer que você fosse crente. Sabe por quê? Porque esses crentes nunca mostraram entusiasmo por aquilo que creem, nunca mostraram sabor, nunca mostraram estímulo. Então eles ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na região, ninguém sabe que ele ou ela é crente. Porque não tem diferença, não tem sabor de crente, não tem estímulo de crente. E quando se descobre que é crente, é um crente legal, sem bobagem, assim, não se importa com nada, tudo está bem, entende? Crente legal. Desse jeito. Observe essas coisas. Olha, quantas vezes nós lemos essas escrituras, quantas vezes nós estudamos isso, mas quando foi que lemos isso por esta ótica, com essa visão disso? Será que chegou o tempo de darmos um passo a mais no nosso aprendizado? Será que chegou o tempo de fazermos uma análise em nossas vidas para sabermos se até hoje que tipo de crente temos sido? Porque Jesus disse: se você se tornar insípido, se você se tornar um crente sem entusiasmo, sem sabor, carente de estímulo, se você se tornar um crente embotado, você não serve para salgar isso. Você não presta para outra coisa a não ser servir de escárnio, para ser pisado pelos homens. Agora, só pense sobre isso. Nós temos mostrado que a palavra deve ser uma realidade presente para nós. Temos pregado isso desde o primeiro culto nesta série. A palavra tem que ser uma realidade presente. Ou isto somente virá a ser uma tradição aborrecível. E a igreja vai se tornar como uma tradição para muitas pessoas. Ler a Bíblia, ler as mensagens, ouvir uma pregação, vai se tornar uma coisa corriqueira. Quando eu digo aborrecível, não é que a pessoa vai se tornar: eu estou aborrecido disso, eu não suporto. Não, elas continuarão. Mas será uma coisa que não causa mais efeito. A pessoa começará a fazer aquilo simplesmente com um costume. Passou-se o tempo da pessoa desejar pegar uma literatura nova para ler. Passará o tempo, não digo o tempo de tempo, mas o tempo na vida da pessoa, que a pessoa não vai ter mais nenhum estímulo para colocar ali uma gravação e ouvir. Isso nós vamos deixar para quando entrarmos na segunda fase das parábolas. Mas vai chegar um momento que não vai ter nenhuma graça o crente pegar uma fita com a voz do William Branham traduzida para ouvir. E é muita coisa, 90 minutos, meu Deus do céu. Como chegou o tempo para muitos que ler a Bíblia não se tornou mais uma descoberta. Eu já sei que está aí, eu já sei que está lá, eu já li isso tantas vezes, já não leio mais. Observe, a palavra deve ser uma realidade presente para uns, não vai se tornar para todos, mas para um pequeno grupo ela vai cada dia se tornar uma realidade presente. Ou isto somente virá a ser uma tradição aborrecível. E aqui nós encontramos a mesmíssima primeira vez Jesus falando por parábolas, usando uma parábola, e ele disse às pessoas que eles são o sal da terra. Mas se eles perderem seu zelo pela palavra, ou sua emoção pela palavra, então eles se tornam inúteis. Você diz: esse sal está vencido, eu não quero. Um sal, ele pode vencer o tempo, viu? Por isso que tem data de validade nas coisas. Chega o tempo que ela vai ter que vencer. Como alguma data nossa já está vencendo há muito tempo, né?
a data da nossa vida está vencendo há muito tempo. Você percebe quando está vencendo. Nasce uma ruga, cai os dentes, cai os cabelos, faz isso, fica branco e tal. Você não consegue dar o passo que estava antes, já não consegue correr como corria. Você está vencendo a validade, está vencendo, está vencendo, está vencendo. E a Bíblia diz: há 70 anos, o que passará disso é canseira e enfado. Então você pode até pegar uma comida, mas sabor ainda, você cheira, ainda dá para usar. Olha, está vencendo, está chegando o vencimento. E ela tem um prazo, chegou naquele prazo, dali por diante você já sabe, está se tornando já perecível. Perecível. Então você, como sal, Jesus já disse: se você perder o seu sabor, ele disse: se você perder o seu sabor, se você se tornar insípido, ele estava dizendo para seus filhos: se vocês perderem o zelo pela palavra, o entusiasmo, a emoção, então você vai se tornar um inútil, porque é um ou uma que não vai cumprir seu papel, que não fará eco às minhas palavras. E quando isso acontece, então ele diz: aquilo que essa pessoa tinha ou parecia ter, lhe será tirado e dado para aqueles que são sal, para a hora, para o tempo presente. Porque não adianta querer ser sal para o passado. Dizer: Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, eu creio nisso, quer dizer, eu estou salgando aquilo. Isso não é importante hoje. Importante hoje é você ser o sal para a palavra manifesta em nosso dia. Amém. Por isso que você tem que pegar isso para os nossos dias. As parábolas é para hoje. O Novo Testamento é para se cumprir em nossos dias. Isso foi o que o mensageiro disse: todo o Novo Testamento fala desta hora. E aqueles que se tornar inútil nesta hora, porque perde o sabor, a emoção, o zelo, o entusiasmo pela palavra manifesta no dia. E nós estamos sendo advertidos a não cair nessa tentação.